E no vídeo de hoje eu vou falar para você que trabalha como afiliado utilizando o Google Ads, quais são as vantagens e as desvantagens de você utilizar uma estrutura própria ou então utilizar a própria estrutura do produtor. Então, se você tem interesse em saber, tá com essa dúvida, se você continua utilizando a estrutura do produtor, se você vai utilizar a sua estrutura própria, qual o processo que você precisa para entender as vantagens e as desvantagens, fica comigo nesse vídeo que eu vou contar para vocês tudo sobre essas duas opções para você conseguir entender melhor qual é a opção que encaixa melhor com o seu negócio, com o processo, em qual nível que você está no processo de afiliado utilizando o Google Ads. Então fica comigo nesse vídeo que eu tenho bastante informação que eu tenho certeza que vai te ajudar. Em troca disso, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre receber notificação de vídeos novos e também me seguir lá no Instagram, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. O meu Instagram, me segue lá também que tem bastante coisa legal por lá. Beleza? Então vamos embora pro vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador, clique a clique, quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas opções. Então vamos lá, tô aqui então na tela do computador, tô aqui com o mapa mental aberto, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas opções, tá? Vamos começar aqui pela estrutura do produtor. Primeira coisa, o que é a estrutura do produtor? É quando você se afilia a um produto e tem a própria URL do produtor, ou seja, o próprio produtor deixa lá a URL dele, que é a página de vendas, para você fazer a divulgação do produto dele utilizando o Google Ads. Então isso é usar a estrutura do produtor. E a sua estrutura própria, o que seria? É você ter o seu próprio domínio, tá? Você pode utilizar aí, por exemplo, um domínio genérico, meucurso.com.br, por exemplo, onde ali dentro você vai divulgar todos os produtos que você faz a divulgação utilizando o Google Ads. Então, a estrutura própria é você ter o seu próprio domínio e a estrutura do produtor é você usar o próprio site do produtor, daquele produto que você está se afiliando. Então, vamos aqui falar sobre as vantagens e as desvantagens, certo? No começo aqui vamos falar sobre a estrutura do produtor. Quais são as vantagens e as desvantagens que você tem utilizando a estrutura do produtor, tá? Primeira coisa é sobre as vantagens. As vantagens quais são as principais, tá? Não vou passar aqui todas, vou passar para vocês as principais, onde vocês têm mais que tomar atenção. Autoridade, uma das maiores vantagens que tem você utilizar a estrutura do produtor é a autoridade que você tem sobre a URL. Por exemplo, você tem lá o produto que você está divulgando. A URL do produtor normalmente é ou o nome do produtor ou o nome do produto. Então isso gera autoridade. O usuário está lá fazendo a compra e ele olha a URL, vê lá o nome do produto ou vê o nome do produtor. Isso gera autoridade, gera maior confiança para o usuário que está fazendo a compra. Uma outra vantagem é custo zero. Você não tem custo nenhum para fazer isso. Porque toda a parte de estrutura, quem está fazendo é o produtor. Você só vai pegar o link dele e divulgar através dos seus anúncios utilizando o Google Ads. Então você vai pegar o site dele e apenas divulgar. Você não tem custo nenhum. O custo é zero. Todo o custo de hospedagem, domínios e tudo mais é feito pelo próprio produtor. Você vai pegar apenas o link e divulgar o seu link de afiliado para poder ganhar suas comissões. Então o custo é zero. Uma outra coisa é que ele é rápido e fácil. Uma outra vantagem é que é rápido e fácil. Você só vai pegar o link e divulgar. Você não tem que fazer mais nada. Você vai entrar na plataforma de afiliados, pegar o seu link de afiliado e fazer a divulgação no Google Ads. Você não tem custo zero. O custo é zero. Você se torna um processo rápido, se torna um processo fácil. É muito mais fácil. Então essas são as maiores vantagens que você tem utilizando a estrutura do produtor. Mas também tem as desvantagens, tá? As desvantagens que você tem utilizando uma estrutura do produtor você tem limite de impressões. O que seria esse limite de impressões? O Google, na hora que o usuário faz a pesquisa do produto, o Google mostra lá na página de pesquisa, na rede de pesquisa, somente uma URL por vez. Ou seja, vamos supor que eu estou divulgando um produto e você está divulgando, o seu amigo ou qualquer outra pessoa está divulgando está fazendo o mesmo anúncio com a mesma URL. Ou seja, vocês dois estão utilizando, eu, outra pessoa, quem for, estiver utilizando a mesma URL, o Google vai mostrar só um anúncio por vez. O Google não mostra mais de um anúncio utilizando a mesma URL. Então o que acontece? A desvantagem é você tem limite de impressões. O Google não vai mostrar o seu anúncio sempre, vai sempre intercalar. O seu anúncio depois pode ser o anúncio de outra pessoa que está anunciando o mesmo produto com a mesma URL e assim vai. Então limita as suas impressões, tá? Uma outra coisa é dificuldade no remarketing.
como a estrutura não é sua, impossibilita, fica muito mais difícil você fazer um possível remarketing para aqueles clientes que acessaram a sua página. Você até pode fazer depois ali através do Facebook, para quem acessou a página de checkout, enfim. Mas é outro processo, não é um processo tão simples para quem está começando, para quem está entrando no campo de batalha. O remarketing não é uma coisa principal agora. É possível fazer, mas dificulta, é um processo um pouco mais demorado. E outra coisa, maior concorrência. O que acontece? A mesma coisa do limite de impressões. Se tem 10 pessoas divulgando aquele produto, todos utilizando a mesma URL, a URL do produtor, a sua concorrência se torna maior, a sua concorrência é muito mais alta. Então isso também dificulta seu anúncio aparecer, dificulta você ter impressões e, consequentemente, dificulta cliques e conversões. Então essas são as principais desvantagens de você de utilizar, né, a estrutura do produtor. Agora vamos lá falar sobre a estrutura própria, tá? Quais são as vantagens e desvantagens de você utilizando a sua própria estrutura, tá? Vamos lá, deixa eu aumentar um pouco aqui. As principais vantagens. Aparece mais no leilão. O que acontece? Da mesma forma que lá, usando a estrutura do produtor, você tem maior concorrência no leilão, ou seja, o Google não mostra 2 anúncios com a mesma URL. Quando você utiliza a sua estrutura própria, já não acontece isso. Ninguém mais está utilizando aquela URL, só você. Então, isso faz o seu anúncio aparecer muito mais, tá? Muito mais do que qualquer outro anunciante que estiver utilizando a URL do produtor, por exemplo. Então, você aparece mais no leilão do que os outros. Uma outra coisa, zero concorrência. A partir do momento que você aparece mais no leilão, porque você está utilizando uma estrutura própria, a sua própria URL, você tem zero concorrência na sua URL. Você pode ter concorrência nas palavras-chave. Agora, na URL, você tem zero concorrência. Então, isso facilita mais também o seu anúncio aparecer cada vez mais, ter mais impressões, mais cliques e até mesmo conversões, tá? Uma outra coisa, possibilidade de remarketing. A partir do momento que você tem sua estrutura própria, você consegue, por exemplo, instalar um pixel do Google Ads dentro da sua página e fazer remarketing depois para quem acessar a sua página. O usuário acessou sua página, mas não comprou, você pode depois fazer remarketing para aquele usuário, né? Mostrar mais vezes para ele o seu produto. Então isso facilita também o remarketing, tá? E a desvantagem que tem para quem utiliza a estrutura própria, tá? Primeira coisa é o custo. Você tem o custo de domínio, o domínio não é muito alto, é um custo até que baixo, e o custo com a hospedagem, tá? Também tem o custo da hospedagem. Só que aí você tem, nessa parte você tem uma questão que você tem que levar em consideração. Se você fizer uma hospedagem, um domínio, né? Na verdade, se você fizer um domínio genérico, meucurso.com.br, treinamentos.com.br, enfim, um nome genérico, você consegue utilizar esse mesmo URL para diversos cursos que você for divulgar, não especificamente só para um. Você pode utilizar para vários cursos. Então, num longo prazo, isso acaba se tornando mais vantajoso, porque você já pagou aquele valor daquela URL, né, daquele domínio, e você consegue utilizar para vários cursos, para vários treinamentos que você divulgar nos seus anúncios do Google Ads. Então, isso você tem que colocar na balança, se compensa ou se não compensa, tá? Outra coisa, uma desvantagem é a autoridade, ou seja, o usuário vai lá e faz a pesquisa. Da mesma coisa que a URL do produtor gera autoridade, uma URL genérica já não gera autoridade. O usuário entra lá no curso e aparece lá o URL meutreinamento.com.br, seutreinamento.com.br, enfim, qualquer coisa que aparecer lá, ele vai ver que é um nome genérico, não é o nome específico do produto ou o nome específico do produtor. Isso gera um pouco de... não gera autoridade. Você pode perder tráfego sim, né? O usuário entra na sua página, por questão da URL não ser uma autoridade, você pode perder esse tráfego. Ele pode ir embora da sua página por não achar a sua página confiável, por exemplo. Tá? Então você tem que colocar também na balança se vale a pena ou se não vale a pena. E uma outra coisa, uma desvantagem, é o tempo. Ou seja, você vai ter que ter tempo para poder sempre criar páginas de vendas, seja ela por clonagem por HTML, clonagem através de plugin, se for por qualquer processo, você vai demandar mais tempo para você subir os anúncios. Então você quer subir um anúncio agora, se você vai utilizar o URL do produtor, é só você pegar aquela URL, jogar no seu anúncio do Google Ads e está pronto.
Se você vai usar a sua URL própria, gera mais tempo, ou seja, você vai ter que ir lá, pegar o produto, clonar a página, se você for fazer uma clonação de página, ou então se você for fazer uma pre-sell, não importa o processo que você for fazer, isso vai demandar mais tempo. Então você demora mais para subir um produto no ar do que quando você utiliza uma estrutura própria. Essas são as principais vantagens e desvantagens que você tem usando uma estrutura do produtor e você utilizando uma estrutura própria. Então agora o que eu quis passar para vocês é o seguinte: quais são as vantagens e desvantagens de cada produto, e aí você vale colocar na balança o que vale mais a pena para você. Você investir numa estrutura própria ou você continuar utilizando a estrutura do produtor. Se eu for dar minha opinião aqui para vocês, tá? Se você é um afiliado novo, um afiliado que está começando agora, não vale você fazer um investimento numa estrutura própria. Primeira coisa que você tem que fazer é usar a estrutura do produtor. Primeira coisa, usar a estrutura do produtor, subir o produto, validar o produto, ver se o produto vende realmente, para depois você dar espaço. Então, se você já tem um produto que ele está vendendo, ele já colocou dinheiro no seu bolso, e você acha que vale a pena você escalar as vendas dele usando uma estrutura própria, você dá esse passo. Se você não acha que vale a pena, continua utilizando a estrutura do produtor. Não tem nada de errado nisso. Todos os dois processos têm seu ônus e tem seu bônus. Tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. Quem usa estrutura própria não vende mais de quem usa a estrutura do produtor. As duas opções são estratégias de venda. Como você quer vender? Se você quer escalar mais, você usa a sua estrutura própria. Se você quiser usar a estrutura do produtor, não tem nada de errado nisso. Você vai conseguir fazer venda do mesmo jeito. Então você vai ter as vantagens e as desvantagens em qualquer uma das duas opções. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Vou deixar aqui um recado para vocês, que se você quer se aprofundar mais em treinamento no Google Ads, fazer anúncio no Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o treinamento que eu fiz e que me ensinou a fazer tudo isso que eu faço no Google Ads, que eu venho passando aqui para vocês no YouTube, passo também lá no meu Instagram, e o que me fez sair do meu trabalho convencional e viver hoje 100% do marketing digital, 100% de anúncios na internet utilizando o Google Ads. Então, se você quer saber mais, quer se aprofundar mais, vou deixar aqui embaixo, então, na descrição do vídeo, o curso que fez eu dar esse passo na minha vida e que está fazendo eu mudar todo o meu processo em relação ao marketing digital, que é fazer anúncios utilizando o Google Ads. Então hoje eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!